Boa noite. A indústria cresce e com ela os descartáveis e produtos de baixa durabilidade. Isso vem contribuindo para o aumento na geração de resíduos nas pequenas cidades e principalmente nos grandes aglomerados urbanos. Dar o destino e tratamento adequado aos resíduos sólidos é dever de cada município, muito embora a maioria não esteja cumprindo essa obrigação. Aqui em Pernambuco, o Ministério Público deu ultimato aos prefeitos que se recusarem a cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Um ano foi o prazo para que os gestores se adequassem à nova legislação que prevê, entre outros pontos, o fim dos lixões. Foi proposto aos 184 municípios de Pernambuco um termo de compromisso ambiental, TCA, mas as 3 principais cidades da região metropolitana, Recife, Jaboatão e Olinda, não aderiram ao acordo. Por quê? É tão difícil dar o destino correto ao lixo? Qual a justificativa para alguns municípios não assinarem o termo de compromisso ambiental? De que maneira a população pode contribuir para diminuir o volume de lixo ou, ao menos, contribuir com a coleta seletiva? Essas questões vamos discutir no Opinião Pernambuco de hoje. E para o programa, convidamos Fernando Jucá, professor e coordenador do Grupo de Resíduos Sólidos da UFPE. Ricardo Coelho, promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente. E Vacil Vieira, diretor executivo de Planejamento e Limpeza Urbana da Enlurb. Você também pode participar do programa enviando perguntas ou sua opinião pelo telefone 34236836, e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo Twitter @opiniãope. Este programa também é transmitido ao vivo pelo site da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. O endereço é video.rnp.br. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Opinião Pernambuco. E aí, para que a gente, até de uma forma um pouco didática, comece a situar o telespectador também naquilo que é o cerne do nosso debate de hoje, eu passaria a palavra para o doutor, professor Fernando Jucá. O que vem a ser o Programa Nacional de Resíduos Sólidos? Veja só, o Brasil recentemente, há 4 anos atrás, em 2010, ele, vamos dizer assim, regulamentou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E essa política foi um salto de qualidade na questão da sociedade se adequar a normas, a técnicas e ao bom senso, que é cuidar bem dos resíduos, cuidar bem do lixo, aproveitar o lixo, dar responsabilidade a quem tem responsabilidade. A política, então, veio depois de uma luta longa de 20 anos, que ela foi, vamos dizer assim, tentada a ser estabelecida, e ela veio em 2010 em atendimento a várias questões, e na opinião da maioria dos técnicos, é uma política muito boa. Ela, vamos dizer assim, pode ter pecado em ter vindo do governo federal e talvez não ter sido complementada com mecanismos e incentivos e investimentos à mesma altura do que era necessário ser feito para se adequar à política. Quando o senhor fala que ela vem do governo federal, significa que ela não teve efetivamente uma participação da sociedade na construção desse programa? Teve. Ela teve uma participação, sim. Essa participação foi por meio de audiências, por meio de consultas públicas, por meio de relações, vamos dizer assim, do governo diretamente com a sociedade, vamos dizer, organizada. Ela não foi construída a partir de uma demanda da sociedade, mas sim de uma sociedade mais organizada que desejava ter a política. Há quem diga que, do ponto de vista do que deveria constar na política, foi muito bem elaborada e foi muito bem construída. Mas o que faltou foram esses mecanismos de financiamento, de investimento, de incentivo a que as prefeituras pudessem dar um salto
para alcançar o atendimento da política. Isso é uma coisa bastante discutível. Certo, que a gente discute daqui a pouquinho. Mas antes de entrar nesse ponto da aplicação da legislação, do cumprimento dessas normas, eu queria ouvir também a palavra do Dr. Ricardo sobre o programa, né? Essa política, na sua visão, ela está completamente correta? Tem algum ponto que o senhor questionaria? Enfim, qual é a sua opinião? No entendimento do Ministério Público, a política é correta, adequada e possível de ser concretizada. Inclusive, os municípios só poderão pleitear linhas de crédito, financiamentos públicos, se estiverem adequados a essa nova legislação. Ao Ministério Público, resta a incumbência de exigir o cumprimento da legislação, né? E em Pernambuco, especificamente, nós elaboramos, juntamente com os municípios, com a AMUP, a Associação dos Municípios Pernambucanos, um termo de compromisso ambiental razoável e que já foi encampado, já foi aceito por cerca de 50 municípios dos 183 do nosso estado. Então, é um trabalho que está evoluindo, não é? As exigências feitas pelo Ministério Público estão todas na lei. Nós entendemos que se trata de um termo de compromisso ambiental razoável, exequível e aqueles que não quiserem se adequar, haverá da parte do Ministério Público o caminho da aplicação da lei. Penal é crime poluir o meio ambiente, degradar o meio ambiente, civil e também pela prática de ato de improbidade administrativa ambiental. Doutor Vacil Vieira, qual a sua opinião também sobre o programa? Depois a gente fala sobre essa aplicação. O PNRS, ele realmente, né, depois de tão longa discussão, né, lá em Brasília, lembro que participei desse processo há quase 20 anos atrás, só em 2010 que ele foi, de fato, né, lançado aí pelo governo federal. E, de fato, né, a política ela é completa, ela vai dar condições para os municípios. Eu acredito que o professor Fernando, quando falou sobre investimentos, sobre, né, o governo federal vem sim liberando recursos, né, para serem investidos na questão dos resíduos sólidos, né, na construção de aterros sanitários, né, em programas de coleta seletiva com a participação de catadores. Agora, só que esses recursos só chegam aos municípios se o município tiver capacidade de elaborar projeto. E esse é a grande dificuldade dos pequenos e médios municípios. É de ter equipe técnica ou recurso para contratar projetos para poder conseguir esses recursos. Então, uma cidade como Recife enfrenta também esse tipo de dificuldade? Não, Recife não. Certo? Recife talvez seja único, né, como capital, seja o único município que eu acredito ter uma estrutura boa em termos... existe uma equipe técnica muito, né, preparada e que consegue, né, elaborar seus projetos ou contratar esses projetos. Então vamos imaginar aqui uma aproximação da universidade. Pelo que o senhor fala, falta expertise, né? Um trabalho de consultoria talvez fosse um caminho a ser seguido pelas universidades. Professor, como o senhor é representante da nossa UFPE... Não, veja, por exemplo, no caso específico da Inlurb e da universidade, nós já temos um convênio de cooperação técnica. Então, não é uma questão específica da Inlurb, porque já que esse problema está bem resolvido já há algum tempo. Eu vejo um problema maior na grande maioria dos municípios brasileiros. Só para dar um número interessante, o Brasil é o 5º maior produtor de resíduos do mundo. 5º maior produtor de resíduos do mundo. Então, um país que é o 5º maior produtor de lixo do mundo não pode se vangloriar de ter uma política que, vamos dizer assim, foi construída ao longo de 20 anos, que foi implantada em 2010 e em 2014 praticamente nada aconteceu.
Então, a gente tem que tomar atitudes proativas. Acho importante o papel do Ministério Público, acho importante o papel da consciência da sociedade com respeito a isso, mas o Brasil hoje trata muito mal o lixo, muito mal o lixo. E a gente é um grande gerador de resíduos, porque a gente é um grande consumidor. A gente consome muito no Brasil em comparação com outros países do mundo. Doutor Ricardo Coelho, a sua compreensão também é essa? O que estaria faltando seria uma orientação técnica ou falta vontade política dos gestores para que esse processo ele possa realmente caminhar? Acho que os dois, né? E o papel do Ministério Público é exatamente estimular os atores envolvidos para que haja a formação de consórcios, a capacitação de técnicos. Eu me recordo quando em 2008, nós enfrentamos o problema da muribeca. Né? E não foi fácil, foi um trabalho nosso. Nós precisamos chegar a um ponto para fechar o lixão da muribeca no Recife, né? Precisamos entrar com ação civil pública, ação penal. Chegamos a um extremo de requerer à Justiça, e foi deferido pela Justiça, a prisão de alguns gestores públicos que se recusaram a cumprir uma decisão judicial que determinava o fechamento do então lixão da muribeca. Mas, na época, dezenas, talvez centenas de pessoas, famílias inteiras, viviam da cata de lixo. Não havia nenhum ordenamento, o chorume contaminava os lençóis freáticos, alcançava o rio Jaboatão. Era uma situação caótica. E já naquela época nós firmamos com a Prefeitura, depois de muita pressão e muita dificuldade, depois da necessidade de se recorrer à via judicial, criminal e civil, nós firmamos um termo de compromisso e evoluímos muito do quadro daquela época. Passamos de lixão para aterro sanitário, houve uma melhoria dessas condições e parece que agora, novamente, esse caminho está delineado. Resistência de alguns municípios, uma minoria aderindo, houve uma prorrogação do prazo para que os municípios cumpram integralmente a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Um prazo que tinha sido dado inicialmente foi até agosto, é isso? Até agosto. Aí esse prazo não foi cumprido. Aí Não. o Ministério Público já está prorrogando até quando? O Ministério Público está firmando com os municípios aderentes esse termo de compromisso ambiental que permite, viabiliza integralmente o cumprimento da lei. Né? E se fala agora numa prorrogação de mais 2 anos para o cumprimento integral da Lei da Política Nacional. Vai ficar muito elástico, não? De 2010 até 2016, são quase 6 anos. Aí, pois não. Na verdade, a Câmara dos Deputados aprovou um adiamento por mais 4 anos. 4 anos. A depender ainda da sanção Sim, presidencial. Então, aí, existe, então, vai para o Senado, e no Senado a gente está escrevendo e se comunicando com os senadores que nós conhecemos para tentar fazer pelo menos 2 anos. Acho que 2 anos seria um prazo bem razoável, seria uma coisa bastante lógica para a situação que a gente se encontra. 4 anos vai ser demais, já vai entrar numa nova... Vão ser novos prefeitos daqui a 4 anos, que para eles vão ser surpreendidos, vai começar tudo outra vez. Isso é uma transferência de responsabilidade. No máximo 2 anos, para mim, seria um tempo razoável. As informações são essas, de que o prazo final vai ser de mais 2 anos, né? E seria um prazo razoável. Vamos tentar entender melhor aqui esses termos que a gente está trazendo. Uma coisa é um termo de ajustamento de conduta, outra coisa é um termo de compromisso ambiental, TCA, do qual o senhor fala. Né? O que seria, na verdade, esse termo de compromisso? O que é que reza essa cartilha? E até que ponto isso é um mecanismo legal
e que o descumprimento possa gerar, inclusive, uma penalidade? A prorrogação desse prazo, né, com essas possibilidades todas que foram colocadas, não exime a responsabilidade dos municípios na gestão do lixo, dos aterros. Na verdade, apesar da possível prorrogação do prazo, os municípios que não assinarem esse termo de compromisso ambiental, que é uma espécie de contrato firmado com o Ministério Público, responsável pela ação penal por crime ambiental, os municípios que não firmarem esse acordo já estarão praticando crime, porque o fato do prazo ser prorrogado não afasta a responsabilidade criminal, civil e por ato de improbidade administrativa do gestor público. O fato é que o prazo está prorrogado, mas perceba, a poluição já está sendo provocada, a poluição do lençol freático, e, portanto, já pode haver de imediato a propositura da ação penal pública pelo Ministério Público. Então, a nossa proposta de termo de compromisso ambiental pode ser colocada como um aceno com uma bandeira branca, se compreendendo a dificuldade dos municípios, para que, nesse prazo que está se prorrogando, não haja a propositura da ação penal. Ação penal Nesse para... prazo de 2 anos. Nesse prazo de 2 anos. Né? Então, nesse interstício, apesar do crime ambiental já estar ocorrendo, o Ministério Público não faria a propositura da ação penal contra o prefeito, que é o responsável, juntamente com as empresas de limpeza, né, dos municípios, eles não seriam responsabilizados, desde que fossem cumprindo metas para, ao final desse prazo de 2 anos, se alcançar o cumprimento integral da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dessa forma, você entende que a sociedade não perde? Se você parte direto para propor ação penal, e não é só ação penal, a ação penal, ela objetiva a reclusão do gestor público que não está cumprindo a legislação, né? Mas tem também a ação civil pública que obriga o gestor a cumprir de imediato a lei, e a lei da improbidade, a responsabilidade por ato de improbidade administrativa ambiental, que pode fazer com que o prefeito, o secretário, o diretor perca o cargo e fique impedido de ocupar funções públicas durante um determinado período, né, fixado pelo juiz. Nós precisamos fazer um intervalo e, na volta, a gente vai passar a palavra para o Vacil Vieira colocar exatamente a situação do Recife, né, como o Recife se situa dentro desse contexto. Lembrando que você pode participar do programa enviando suas perguntas pelo telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. A gente volta daqui a 2 minutos. O Opinião Pernambuco está de volta e hoje estamos debatendo o destino do lixo nos municípios. Para o programa, convidamos Fernando Jucá, professor e coordenador do Grupo de Resíduos Sólidos da UFPE, Ricardo Coelho, promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, e Vacil Vieira, diretor executivo de Planejamento e Limpeza Urbana da Enlurb. Bem, entre os municípios que não assinaram o TCA, o Termo de Compromisso Ambiental, está a Prefeitura do Recife, está o Recife. E aí, Vacil, você como representante da Enlurb, por que o Recife ainda não assinou esse termo? Bom, o que consta no TCA, praticamente Recife já vem cumprindo, né, há um certo tempo. Então, desde que foi fechado o aterro da Muribeca, né, Recife passou a destinar seus resíduos a uma central de tratamento de resíduos que fica em área próxima ao aterro da Muribeca. Um aterro privado. Recife fez um contrato de prestação de serviço e hoje, né, destina todos os seus resíduos para esse aterro. As outras obrigações, posso dizer,
da política, do que está estabelecido na política, Recife também vem cumprindo, que são a questão da coleta seletiva, com a participação de catadores, a questão da... Se está cumprindo, por que não assina o termo? Bom, eu estava falando aqui, certo, que a Inlurb não recebeu ainda esse documento. Enquanto Inlurb, gestor da questão da limpeza urbana da cidade, nós não recebemos ainda este documento. Esse documento ele foi encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente. Então, o que eu conheço do documento, existem alguns pontos que foram colocados que obriga o município a fazer 100% da coleta seletiva, né? E os municípios hoje, né, até pela própria política, né, pelo PNRS, existe ainda um processo que está sendo discutido hoje em Brasília, né, pelo Ministério do Meio Ambiente, que colocou, inclusive, né, fez uma ausculta, colocou esse documento, que são acordo setorial, né? Então, hoje ele está trabalhando no acordo setorial de embalagens em geral. E a maior quantidade de resíduos recicláveis que existem, né, na composição de um lixo urbano são de embalagens. Então, essa responsabilidade, pela política, não é mais do poder público municipal, é de quem gera, é da indústria. Então, as indústrias, elas têm, né, que promover... Quem fiscaliza? Quem cobra da indústria? Quem fiscaliza é o município, no caso, o município. Então, é corresponsável, não? Isso. Então, como eu falei, que está sendo colocado em discussão, e o Ministério do Meio Ambiente abriu um edital para que se apresentasse, né, uma proposta, né, para poder assinar esse acordo setorial, porque a política estabeleceu vários acordos, né, que podem ser feitos pelo Estado, pelo município, ou mesmo pela federação, né? Então, e esse prazo é dado também, né, foi estabelecido o prazo para que esses acordos setoriais sejam firmados e assinados pelos responsáveis, né, da geração dos resíduos. Então, o lixo de embalagem, o resíduo de embalagem, a coleta desse material, ele tem que ser do gerador, de quem produz, né? Então, o acordo setorial está definindo isso, né, em que os municípios... esse acordo de embalagem ele teve início antes da Copa, da realização da Copa. Então, era inclusive uma das exigências da FIFA para que os municípios que sediassem a Copa tivessem já essa coleta seletiva implantada, e que não ocorreu, né? Ela ainda está em discussão. Se iniciou desde 2013. Então, nós estamos, né, inclusive a Inlurb foi convidada a participar. Nós estivemos em Brasília e fizemos uma discussão, uma rodada, com relação ao que está publicado pelo Ministério, né, que foi um acordo, né, montado por um pool de empresas, né? Então, nela coloca que o município tem a responsabilidade de ter o custo da operação da coleta, e não é. Pela política está lá claro, né? Essa coleta tem que ser custeada pelo um pool de empresas, de quem gera. Eu não posso aqui atuar como fazendo transferência de responsabilidade e tal. Não posso afirmar que estaria havendo isso, né? Mas eu posso colocar essa questão para vocês. Até que ponto poderia isso caracterizar uma transferência de responsabilidade? O problema está aí, o problema está na interpretação do termo de compromisso ambiental. Enfim, o que está acontecendo? Por que não há uma unidade, ou uma unanimidade, ou uma homogeneidade no entendimento dessa questão? Vamos começar pelo professor Fernando. Olha, acho que o Vacil colocou aqui na mesa, né, é uma questão complicada, muito complicada, porque na lei fala claramente na responsabilidade compartilhada de todos os entes envolvidos no processo. Então, isso a indústria faz parte, as prefeituras, a sociedade também. Cada indivíduo, né? Tem como um todo, né? Cada pessoa. A gente talvez tenha que dizer algumas coisas que não sejam o que todo mundo queira ouvir. Porque o ideal é reciclar tudo e que o Ministério Público atue obrigando a que todo mundo recicle todos os materiais. É evidente que não dá para resolver fácil assim. Vamos dizer, todos os materiais
têm dificuldades de serem reciclados. Existem materiais que nós não temos nem tecnologias para reciclá-los. Existem materiais que não vale a pena, que não tem mercado, que não tem comércio para eles após o uso dele. Então, na verdade, essa questão de também jogar tudo para a indústria, às vezes a indústria está em São Paulo, como é que o lixo daqui eu vou mandar para São Paulo para a indústria cuidar dele? Quer dizer, não é muito trivial essa discussão. Na região norte, por exemplo, praticamente não tem indústria. Indústria que eu digo de material aproveitado dos resíduos. Então, como é que o pessoal vai cuidar no interior? O que a gente tem? Como é que a indústria vai atuar? Então, está se formando aí uma cadeia de complexidade muito grande se a gente for tratar dessa forma. Pois existe já, há pouco tempo nós participamos lá no Ministério Público de um seminário, né, que foi aí colocado pelo Ministério, e onde a Enlurve também foi convidada e nosso presidente lá apresentou, né, a nossa plano de gestão de resíduos. E em um das apresentações foi a questão da logística reversa das embalagens de agrotóxicos. Ela funciona perfeitamente. Foi dito nesse seminário que apenas 6% não é retornado. Então, ora, se a gente consegue isso com as embalagens de agrotóxicos, que no Alto Sertão, né, eles vão buscar, eles montaram um posto, né, de recebimento desse material, por que de embalagens, né, a gente não vai conseguir? Está falando de uma escala mínima, né? É uma escala menor, com certeza, é uma escala menor. É uma diferença. Mas está tendo resultado e surpreendeu esses 6%, apenas 6% que não é atingido na sua... Esse acordo setorial foi feito já há muito mais tempo. Há muito mais tempo. Existe aí uma sociedade envolvida por trás do agrotóxico, por trás das embalagens do agrotóxico, que já cuida disso há muito mais tempo, bem antes de se pensar na Política Nacional de Resíduos Sólidos. E hoje os acordos setoriais começaram pelos mais fáceis, né? Tá certo? Então, esses estão consagrados, não tem nenhum tipo de problema, isso desde a época do CONAMA e tal, então não tem muito o que se preocupar com isso. O problema maior, você devia dar um exemplo assim, olha, a latinha de alumínio, ela não aparece em canto nenhum. O PET, aqui em Pernambuco, aqui em Recife, já não aparece mais em canto nenhum. Então, e por quê? Porque esses materiais têm mercado, eles são separados, eles são perseguidos pelas pessoas que comercializam eles. Então, na prática, significa que ou tem mercado ou não vai funcionar essa lógica. A indústria, ao receber de volta, a logística da indústria que está no sul e que fornece um produto para o norte, veja, não é trivial, não é trivial. É muito complicado na quantidade que a gente está falando. Doutor Ricardo Coelho, pelo andar aqui da nossa discussão, a gente compreende muito bem que o cidadão ele é responsável, que as empresas são responsáveis e que os municípios também são responsáveis. No entanto, um documento como esse, né, o termo de compromisso ambiental, ele é encaminhado para os municípios. No entendimento do Ministério Público, esse encaminhamento é o correto, ou seja, o município que tem que resolver a questão. Todos são corresponsáveis, né, como foi muito bem colocado pelo professor Jucá. Agora, sem dúvida, a responsabilidade dos municípios é maior. E aí vem a penalidade caso não haja o cumprimento. Correto. No caso do Recife, especificamente, há cerca de 10 dias, nós expedimos uma notificação ao prefeito do Recife para que ele comunique formalmente se vai ou não aderir ao termo de compromisso ambiental. Eu já faço questão de assinalar que o Recife está muito adiantado, talvez seja o município que melhor enfrenta essa questão no estado de Pernambuco. Né? Vejo todo o interesse do município de aderir a esse termo de compromisso ambiental e não tenho dúvida de que isso vai ocorrer. Né? Até porque, falando muito francamente, eu acho que é um suicídio para o gestor político não assinar esse termo de compromisso ambiental. Quais são as consequências? No campo criminal, ele será punido com reclusão ou detenção. Para que haja a responsabilidade criminal,
basta que o crime esteja provado, de poluição, no caso, dentre outros. E isso facilmente será provado na presença, na existência dos chamados lixões nos municípios, né? Facílima comprovação. A responsabilidade civil, que vai impor multas, bem como a obrigação, por sentença judicial, do município cumprir a legislação de resíduos sólidos. Além da responsabilidade por ato de improbidade. É ato de improbidade administrativa, ambiental, do prefeito, dos diretores da empresa pública municipal responsável pela coleta de lixo, tratamento de lixo. E isso significa multas, perda do cargo público, impossibilidade de participar da vida política do país, dentre outras sanções extremamente graves. Então, eu acho que nenhum prefeito deixará de assinar esse termo de compromisso ambiental. Tenho uma firme convicção disso. No caso de Pernambuco, até me recordei agora de um caso interessante. Na primeira crise, no enfrentamento dessa questão, quando do primeiro fechamento por decisão judicial do então lixão da Muribeca, não é? A decisão judicial saiu de tarde, determinando o fechamento do lixão e a prisão de vários gestores públicos do Recife por descumprimento da ordem judicial. E eu me recordo que a decisão saiu no final da tarde. Na mesma tarde, o governador de Pernambuco, o então Eduardo Campos, ele chamou todos os atores ao gabinete dele e ele pessoalmente firmou um compromisso, um acordo entre Prefeitura, Governo do Estado, Enlurbe, Ministério Público, Prefeitura de Jaboatão, porque a Muribeca, o aterro sanitário da Muribeca, lixão na época, ele é situado no município vizinho de Jaboatão dos Guararapes. Mas o governador, na época, mostrou a grandeza dele, a percepção da gravidade do problema, chamou para si a responsabilidade e, no mesmo dia, ele firmou no seu gabinete um grande acordo que resultou no fechamento, sim, do lixão da Muribeca, que há décadas acumulava o lixo da região metropolitana sem nenhum tratamento. E nós passamos para uma etapa de evolução, uma etapa seguinte, que foi o aterro sanitário, né? Como estamos hoje, além da evolução em diversos outros pontos que foram amarrados num termo de compromisso ambiental entre Ministério Público e esses atores mencionados, né? Eu quero trazer ainda um pouco a realidade de municípios como Olinda e como Jaboatão, que são grandes produtores de lixo aqui na região metropolitana por conta do grande volume populacional também, né? Mas antes de passar para lá, eu queria passar a palavra para você, Vacil, fazer alguma consideração sobre essas questões que foram colocadas aqui, tanto pelo Fernando quanto pelo doutor Ricardo Coelho. Bem, voltando, né, remetendo à questão do TCA, né, na verdade, esse documento, como eu disse, ele encontra-se na Secretaria de Meio Ambiente e havia uma discussão sobre esse ponto, né, da coleta seletiva 100% em um ano, um prazo, né, e com o custo do município. Hoje, Recife faz, sim. Ele tem coleta seletiva, ele tem 3 modalidades de coleta seletiva. Tem a coleta seletiva porta a porta, que é uma coleta feita em 53 bairros, atinge 77,5% dos bairros de Recife, praticamente, quase, né, estão faltando pouco para atingir aí os 100%. A população tem contribuído? Não, infelizmente não. É isso aí. Eu gosto muito de um programa que foi criado em Olinda, que a gente passou um ano lá tentando perpetuá-lo, né? Um programa que a gente implantou nas escolas públicas, né, municipal, que o tema é lixo, responsabilidade de todos. Então, não é só do poder público, é da população, é né? Então, se ela não tem esse cuidado, se eles não
acondicionam direito, se eles não separam, não seletam, né, na hora que eles produzem os resíduos, não vai ter sucesso. A prefeitura sozinha não faz esse papel. Então tem que ter a participação de todos. Então a sociedade, ela tem que ter, acho que o poder público tem que gastar um pouco mais, investir um pouco mais na educação ambiental e em propagar. Eu acho que a ignorância, as pessoas ignoram, né? Ignoram qual é a prática correta. Ele acha que colocar o lixo é pegar tudo e jogar na primeira esquina que tiver, ele está fazendo a coisa certa, porque vai passar um caminhão e vai coletar. Seja, né, na hora certo. O senhor fica devendo ainda as outras linhas de ação. O senhor falou da coleta seletiva, né? Parece-me que tinha mais 2 pontos aí para o senhor abordar. A gente quer deixar para o próximo bloco. Então a gente fica esperando você aqui. Vamos para mais esse intervalo. Lembrando que você pode participar pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. Até daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta e hoje estamos debatendo o lixo nos municípios. E para o programa convidamos Fernando Jucá, que é professor e coordenador do Grupo de Resíduos Sólidos da UFPE, Ricardo Coelho, promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, e Vacil Vieira, diretor executivo de Planejamento e Limpeza Urbana da Enlurbe. Bem, no bloco anterior você conseguiu falar ainda sobre uma das modalidades de coleta do lixo, né? E aí gostaria que você complementasse sua resposta. Bom, como eu disse, são 3 modalidades, né? Uma delas porta a porta, e uma outra é de ponto de entrega voluntária, que são os PEVs, ecopontos, chamado PEVs, onde a população descarta seu material reciclável, né? E a prefeitura, né, a qualquer hora, a qualquer momento, que eles estão disponíveis, são 77 pontos distribuídos na cidade, poucos, né? Mas que a intenção é ampliar esse número, né, de pontos de entrega, e a população pode descartar seu material reciclável. Quando eu falei da coleta de bairros, que são 53 bairros que atingem, no caso, 77,5%, são 94 bairros em Recife. Então, a gente presta o serviço. Isso não quer dizer que a gente recolha, certo, 77% de material reciclado. Não. Até porque a população nem sempre, mesmo que se faça toda a divulgação, a prefeitura, quando ampliou, inclusive, o número de bairros ofertando essa coleta seletiva, que é feita uma vez por semana, né? Tem a frequência de uma vez por semana, ela fez uma distribuição em 263 residências, né? Avisando que estava implantada a coleta seletiva e panfletou, né? A gente entregou imã de geladeira dizendo o horário, né? O dia e o horário da coleta, para que a população separe seus resíduos. Mas, infelizmente, isso não acontece. Né? Hoje, a gente só consegue recuperar, né, 23% do que a gente coleta hoje. 23%, aliás, 0,23%. Não chega a ser nem 0,5% do lixo produzido na cidade. Talvez haja uma necessidade de mais campanhas educativas, né, de mais orientação nos condomínios, por exemplo. Né, Sem dúvida, tudo passa por educação ambiental. Se você não tem educação ambiental, o rio, né, vai continuar sendo o grande lixão da cidade. Não deveria ser disciplina obrigatória nas escolas? Por lei né? Nós temos uma lei federal que obriga a educação ambiental como disciplina obrigatória. Falta cumprimento, efetividade, né? Mas quantas leis não se cumprem? Pois é. Mas isso também faz parte do nosso termo de compromisso ambiental, né? Mais investimentos em educação ambiental, porque senão todo trabalho terá sido em vão. Se não houver essa participação da sociedade, do que adianta a prefeitura ter uma estrutura para fazer a coleta seletiva, se os condomínios, as residências, comércio e indústrias não fazem a coleta seletiva, né? Então, o início de tudo, o meio e o fim, tudo passa pela educação ambiental. Professor Fernando, a gente está falando muito aqui da realidade do Recife, né? Mas a gente precisa discutir a realidade do destino que é dado aos resíduos, ao lixo,
não apenas aqui na capital, né? Nós temos, são 184 municípios. Não, na verdade, a discussão estava em andamento, né? Eu estava assim, me preocupando assim. A gente fica preocupado cada vez mais com algumas coisas que estão acontecendo. A maneira mais simples de fazer coleta de lixo é coletar tudo junto. É a mais simples e mais barata para a prefeitura. A maneira de tratar o lixo mais simples e mais barata é o aterro. Quem contrata, eu estou falando da prefeitura em geral, tá certo? Quem contrata o serviço de coleta é a prefeitura. Quando ela contrata, ela já contrata o serviço o mais econômico possível para ela, tá certo? E o tratamento, ela contrata o mais econômico possível para ela, que é o tratamento em aterro sanitário. Tá? Dentro da lei, né, estou falando, tá certo? E veja, mesmo assim, as capitais do Brasil, 97, 98% delas destinam seus resíduos praticamente a aterros, quando tem, e a lixões ou aterros controlados, quando não tem aterro sanitário. Jamais alguém se preocupa com a alternativa tecnológica de tratamento, de separar, vamos dizer assim, vou fazer um contrato público, uma prefeitura fazer um contrato público de separação de resíduos, tá certo? Por quê? Porque é muito mais caro e aí ele fica pensando, poxa, será que vale a pena eu gastar esse dinheiro todo? Depois de coletado fica difícil. E vamos colocar tudo no aterro, que é o mais barato. Então, na prática, a coleta seletiva pública, ela custa 3 ou 4 vezes mais caro do que a coleta comum, tá certo? E aí, veja, a gente está num dilema. Ou a gente investe um pouco mais no setor de resíduos. Outro dia eu levantei assim o percentual de quanto cada prefeitura gasta no seu orçamento na área de resíduos. E o que a gente descobre claramente é que no Sul e no Sudeste, as prefeituras destinam muito mais recursos do seu orçamento do que as prefeituras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas muito mais mesmo, coisa de 10 vezes mais. Enquanto um bota 30, o outro bota 3, tá certo? Só para ter um número assim. Recife está no meio do caminho assim, né? Está intermediário. Então, na prática, está faltando também, além da consciência da educação que foi colocada, da organização do setor, por exemplo, a indústria pode participar com o quê? Qual é a indústria compradora de material? A quanto compra? Quanto ela tem capacidade de absorver? Quer dizer, está faltando organizar essa base de informações, certo? Do preço do reciclável. Isso tem entidades, o Sempre faz isso, mas isso é prático no Sul e no Sudeste. Aqui no Norte e Nordeste, nós não fazemos isso, tá certo? Então, nós sequer sabemos o valor que tem cada material que a gente destina a um aterro, tá certo? Então, fica complicado de a gente encontrar uma solução para uma cidade, vamos dizer, que tem uma condição econômica muito boa, como o Recife, quanto mais para as cidades menores, mesmo da região metropolitana ou do Agreste, do Sertão Pernambucano. Então, é um desafio muito grande. A educação vai ajudar, mas eu acho que tem que ter discussão, organizar o setor, colocar a indústria junto, não para dizer que ele é obrigado a fazer isso ou aquilo. Eu acho que ele vai fazer aquilo que a lei manda ele fazer. Ele vai fazer aquilo que der negócio para ele. A indústria vem junto, mas para abrir as portas para a gente colocar materiais que já são possíveis de serem aproveitados. As fábricas de vidro vivem de material reciclado, as fábricas que se utilizam do PET vivem desse material. O pessoal do alumínio, eles têm um mercado maravilhoso. Quer dizer, então, existem materiais, existem várias indústrias abertas a uma discussão melhor. Agora, a imposição e assim, simplesmente dizer a lei é essa e vamos fazer isso, eu acho que também não é por aí. Eu acho que tem que sentar na mesa para poder ir resolvendo por partes. Doutor Ricardo. Primeiro, que fique bem claro, né, que a lei não foi inventada pelo Ministério Público. Nem a nossa ideia é impor a sua aplicação. Tanto é verdade que nós procuramos para conversar a AMUP, que é a entidade, né, representativa dos municípios pernambucanos.
e firmamos esse termo de compromisso ambiental conversando com todos os prefeitos, secretários municipais de meio ambiente e com a AMUP para se chegar a um denominador comum exequível, não é? Dentro daquela ideia de que toda caminhada começa com o primeiro passo e o primeiro passo tem que ser dado. A ideia é essa. Agora, para que os pequenos e médios municípios enfrentem o problema, a ideia foi a criação de consórcios. Então você reúne, como o Recife hoje, ele joga o seu lixo no município de Jaboatão, juntamente com o município de Moreno e de Jaboatão, numa espécie de operação consorciada, né, que está sendo proposta nesse termo de compromisso ambiental, idealizado pelo Ministério Público, juntamente com os municípios. Porque a nossa ideia não é simplesmente impor pela força da lei o cumprimento da lei de resíduos sólidos. No começo do programa, o senhor falou que 50% dos municípios não aderiram a esse compromisso. Não, muito dos menos. 185, Cerca de 50 aderiram. 50 um dos terço, 180, um terço. Menos de um terço. Aqui na região metropolitana, por exemplo, além do Recife, qual a situação hoje de Jaboatão, de Olinda, de Paulista? O senhor lembra? Não aderiram. Ninguém na região metropolitana? Não. Agora, eu entendo que isso vai ocorrer rapidamente. Não vejo outro caminho para os municípios, senão o do diálogo com o Ministério Público, né, para que se chegue a um consenso, evitando a aplicação da lei. O que nós menos desejamos é propor dezenas ou centenas de ações criminais, ações por ato de improbidade contra gestores públicos. Nós entendemos que os municípios são parceiros nessa empreitada, nesse enfrentamento do gravíssimo problema dos resíduos sólidos. Agora, o fato é que a nossa realidade era e é a pior possível. Lixões em cada município, a céu aberto, poluindo, degradando, levando pessoas e famílias a uma condição de vida deplorável, né, da cata do lixo. E esse problema tinha que ser enfrentado. A lei foi muito maturada, discutida, até ser aprovada. O prazo findou em agosto, já está sendo prorrogado, né, ao que tudo indica, por mais 2 anos, talvez 4. Mas acho que estamos chegando a um momento de decisão, onde, ao final, teremos um grande avanço. Só um comentário. Sim, rapidinho. Eu concordo com o que está sendo dito em termos de impor e etc. Ninguém falou que o Ministério Público está impondo. Eu estou dizendo que a lei não pode ser imposta, ela tem que ser bem harmonizada. E deve ser seguida como se fosse uma regra, uma coisa muito boa para a sociedade. Então, ninguém pode interpretar a lei como sendo uma punição. Eita, a lei é isso e agora vou sair correndo aqui com medo da lei. Ao contrário, a lei é um instrumento legal de orientação ao cumprimento de normas técnicas, ambientais e sociais, certo? Para a sociedade. Quem ganha é a sociedade. Então, não existe essa preocupação. Fernando, e ela não, na lei, ela não estabelece multa. Não, ela dá diretrizes e ela estabelece a única penalidade para o município que não cumpriu o que está na lei é não receber recurso da União. Não, e qual o município que não... Só corrigindo. A lei de resíduos sólidos não estabelece penas de reclusão, detenção ou multa. Realmente apenas impede que o município receba verbas federais para a sua política municipal de resíduos sólidos. Mas os crimes ambientais já estão em uma outra lei, que é a Lei 9.605 de 98. E os crimes já estão... Como foi dito, o crime ambiental, então, várias prefeituras, gestores já estariam enquadrados, né? Porque ele... Deixa eu dar um número só para alimentar essa conversa aqui. Olha só, o estado de Pernambuco, hoje, tem 18 municípios atendidos com aterro sanitário. Nenhum deles, isso é 10% do estado.
dos 180 municípios, chamando assim, arredondando. Nenhum deles faz coleta seletiva, não faz aproveitamento de materiais, não faz aproveitamento energético, ou seja, não faz nada, certo? Veja, faz, vamos dizer assim, algumas iniciativas louváveis na direção de coleta seletiva. Então, isso sim, são iniciativas muito boas, que eu concordo com isso, e que deva ser incentivada cada vez mais, tá certo? Bom, só para dar um outro exemplo, o estado de Santa Catarina, que é parecidinho o tamanho dele com Pernambuco, tem uma população mais ou menos parecida com Pernambuco, 100%, deixa eu dizer de novo, 100% dos municípios são atendidos por aterros sanitários, 100%. Então, veja, isso não precisou de Política Nacional de Resíduos Sólidos, não precisou da Lei de Crimes Ambientais, precisou de educação, de consciência e de uma indústria pujante que viu, enxergou já há muito tempo nos resíduos riqueza, riqueza energética, riqueza de material. Então, veja, eu só estou colocando 2 estados para mostrar o quanto Pernambuco está atrasado. 100% dos municípios. Questão de consciência política e de consciência ambiental. E dar instrumentos. Veja, se eu tenho um diagnóstico da indústria, eu digo, a indústria tal oferece isso e compra todos esses materiais. É evidente que se eu tenho esse material, eu vou vender para a indústria, entendeu? Então, nem isso a gente tem. Nem isso a gente tem. A gente não organizou o setor. Fernando, para você ver, com a coleta seletiva, os catadores, que são os grandes parceiros e que a política nacional estabelece, certo, que os municípios, né, incluam ele dentro do processo, né, da coleta seletiva. Hoje eles trabalham, muitos deles avulsos. Aí, o Recife tem quase 1.500 ou mais de 1.500 catadores. Né? Segundo nós estamos preparando, finalizando, né, o plano de gestão integrada de resíduos, que nesse plano já estabelece uma nova tecnologia de tratamento, a questão de não colocar, como está estabelecido, só ir para os aterros rejeitos, né, e você recuperar a fração, recuperar o que pode voltar para a indústria. Então, isso está sendo estabelecido dentro desse novo no plano de gestão integrada de resíduos, que deve estar concluído. Eu estava muito ansioso para que houvesse tempo nesse programa para que a gente trouxesse também essa questão desses atores sociais que acabam fazendo a profilaxia da cidade e às vezes até fazendo o papel que seria o papel do Estado, né? Uma coisa assim meio estranha. E qual a relação trabalhista que existe junto desses profissionais? Que garantias trabalhistas eles têm? Como que fica a questão da aposentadoria? Então, assim, é uma coisa que eu sei que é muito profunda e muito ampla, que daria um outro programa. O fato é que nós temos apenas 2 minutos para encerrar este debate de hoje. Então, eu passo a palavra a vocês para as considerações finais e, obviamente, se quiserem fazer alguma correlação com essa questão que eu joguei de última hora, o espaço está aberto. Vamos começar pelo Fernando. 30 segundos para cada um. Está ótimo. Olha, o assunto é muito estimulante, muito desafiante. Eu acho que a gente tem pela frente aí várias coisas a serem feitas. E, para mim, isso tudo que foi colocado, a educação, uma boa política, sentar junto, organizar o setor, prestar informações, isso faz com que nossa sociedade compreenda melhor o que está acontecendo e possa participar mais. Eu estou falando da sociedade no sentido amplo, que vai desde os catadores, que vai pela indústria, que vai pelas prefeituras, que vai pelas pessoas do dia a dia da casa, as empresas que muitas vezes vão com os olhos muito grandes, muito em cima de uma coisa, e na verdade a empresa quer lucro e a prefeitura quer distribuir uma série de coisas que na verdade podem ser feitas. Obrigado, Fernando. Doutor Ricardo. Nós do Ministério Público vamos prosseguir nessa luta para que a legislação seja cumprida, a sociedade conscientizada. Entendemos que os prazos oferecidos foram muito razoáveis, né? E eu vejo com os melhores olhos esse horizonte que se descortina, porque acho que municípios estão aderindo diariamente e nós estamos nos aproximando de um ideal previsto nessa legislação de resíduos sólidos. Ok, Vacil?
Eu quero agradecer a oportunidade que foi dada aqui à Prefeitura de Recife, à Inlurb, à nossa Inlurb, e dizer que a nossa tarefa enquanto cidadão, enquanto técnico da área, né, é de trabalhar nessas questões, implementar, né, e dar soluções mais adequadas e com custos menores, né, porque hoje, né, resíduos, limpeza urbana, é um custo altíssimo para as prefeituras. E ela tem que trabalhar nessa visão de reduzir custos. Ok? Agradecemos a presença dos senhores, agradecemos também a sua participação e o Opinião Pernambuco fica por aqui. Até um próximo programa.